contraprestação não é um contrato, ele é um convênio, uma união de esforços para atingir uma finalidade comum. Nesse caso, foi feito um convênio para ampliação e reforma do hospital municipal em Embusteiro, Minas Gerais. Então, a verba que veio toda da União Federal, e na realidade, na prática, há uma complementação do município, mas isso não foi mencionado na questão, exige a abertura de uma conta específica e o dinheiro só pode ser gasto naquela finalidade do convênio, tá? Então, a finalidade do convênio na questão era obra e reforma, ampliação e reforma no hospital municipal. Mas tirou-se desse valor de R$ 200 mil, R$ 35 mil para pagar um buffet, que é justamente da dona Rosa Linda, tá? E ela alegou ilegitimidade passiva porque ela disse, bem, quem foi contratada foi a pessoa jurídica, tá? O buffet Doce France ME. Logo, eu não posso responder. E logo a pessoa jurídica não tem parentesco com o prefeito ou com o presidente da comissão de licitação. Mas ao contrário do que ela falou, ela vai responder sim, porque ela é representante da empresa e porque a responsabilidade da empresa é uma microempresa, né? E ela foi contratada para fazer o serviço, embora seja contratada a pessoa física, mas ela representa a pessoa jurídica, ela representa a pessoa jurídica e ela evidentemente teve conduta porque a licitação provavelmente foi direcionada para ela por ser esposa do presidente da comissão de licitação e cunhada do prefeito. Então, ela tem envolvimento nisso, com certeza. Mas isso aí não era nem o ponto central da questão, não. Eu só falei assim, nos termos do artigo 3º da Lei de Improbidade, o particular beneficiado, que era o caso dela, com a conduta ímproba ou que induz ou concorra para a prática de ato ilícito, né, que ela podia também se enquadrar nisso, pode ser responsabilizado. No caso, a microempresa pertence à referida senhora, que é cunhada do prefeito, o que demonstra a violação da impessoalidade na sua contratação. Pronto, coloquei isso. Qual foi a outra alegação que o juiz acatou? Foi a da prescrição em relação ao presidente da comissão de licitação e ao dono da empresa responsável pela construção de ampliação e reforma do hospital municipal, tá? E aqui que eu perdi mais linhas, porque tinha que justificar em relação aos dois, tá? Em relação ao servidor, ao presidente da comissão de licitação, quem lê a lei de licitação sabe que o presidente da comissão de licitação necessariamente tem que ser um servidor público efetivo, tá? Por ser servidor público efetivo, ele se submete a um regime jurídico único. Então, meu raciocínio foi o seguinte: ele é servidor efetivo, deixou de prestar serviço ao município em dezembro de 2003, porque ele passou no concurso e foi para o governo do estado, né? Contudo, na ausência de um regime jurídico único municipal, porque cada ente tem a sua lei que rege seus servidores, eu já joguei que o município não tinha, não tem isso na questão, mas eu joguei. Para quê? Para justificar a minha tese, né? Que na ausência de lei municipal regulando o regime jurídico único dos servidores municipais, aplica-se a 8.112, né? E a 8.112 aplica-se a 8.112. Antes disso, eu citei o artigo 23, inciso 2 da Lei de Improbidade, que diz que o prazo prescricional para as condutas ímprobas de servidor público segue aquele fixado para as faltas disciplinares punidas com demissão. Aí você vai para... Aí eu falei, né, que não tinha lei municipal, logo se aplicava 8.112. Na 8.112, no artigo 140, parágrafo 2º, remete ao prazo prescricional do crime, quando a falta administrativa também caracterizar uma conduta criminosa, né? Então, nesse caso, eu disse que a prescrição ocorreria em 8 anos, nos termos do artigo 90, já disse o tipo penal em tese que o ex-servidor praticou, né, combinado com o artigo 109, inciso 4 do Código Penal, que é justamente onde diz que o prazo é de 8 anos. Aí eu falei do servidor, tinha que falar do dono da empresa. Já no que se refere ao senhor Lenivaldo, proprietário da empresa,
Não obstante a ausência expressa de prazo na Lei 8429 de 92, que realmente não tem, para a conduta de particulares, a doutrina e a jurisprudência determinam a aplicação do artigo 23, inciso 1 da lei, na espécie. O 23, inciso 1, ele diz que as sanções decorrentes de atos de improbidade administrativa, aquelas sanções lá, perda, suspensão do direito político, perda do que foi acrescido ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento ao erário, proibição de contratar, multa civil. Essas penalidades, elas só podem ser aplicadas no prazo prescricional de 5 anos, tá? Contados de quando? No caso de cargo eletivo, é contados do encerramento do mandato, tá? Se o cara foi reeleito, não obstante o ato ímprobo ocorreu no primeiro mandato dele, mas ele foi reeleito, o prazo prescricional só começa a contar do final do segundo mandato. Mas nem era o caso aqui não, tá? O mandato dele terminou em 2004, o ato ímprobo foi em 2002, logo se terminou em 2004, mais 5 anos, 2009. A ação foi ajuizada em maio de 2008, logo estava dentro do prazo prescricional. Para particulares, a jurisprudência e a doutrina entende que aplica-se o mesmo prazo prescricional do agente público, no caso do prefeito, né? Da conduta do prefeito. Então, como o prefeito terminou o mandato em 2004, então aplicaria o prazo prescricional igual ao do prefeito, então estava tudo certo, não estava prescrito, tá? E aí tinha que falar sobre a conduta ímproba em si, afastar a desonestidade que o juiz incorporou na sentença como forma de fundamentar ao julgamento improcedente da ação, né? Aí eu coloquei uma letra D do dano ao erário, artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. E da má-fé. Tem-se que a responsabilização pela conduta ímproba que cause dano ao erário pode ocorrer quando presente apenas a culpa, né? Que eu falei logo no início. O artigo 10 da Lei de Improbidade é o único que admite a responsabilização por conduta culposa. O 9 só admite conduta dolosa e o 11 só admite conduta dolosa, tá? Então, o 10 é o único que admite conduta culposa. Assim, não há que se falar em despreparo para administrar o município, tá? Além disso, a má-fé do senhor Joleno está caracterizada pela contratação irregular e de pessoas que fazem parte da sua família. Contratação irregular por quê? Porque a licitação foi fraudada, né? O contratado fazia parte do quadro societário das outras duas empresas e isso viola a impessoalidade da contratação, porque evidentemente ele iria ser contratado, de qualquer das três empresas ele iria ser contratado. A empresa não funcionava no local, né, do endereço que foi apresentado à administração, e o prefeito também contratou sua cunhada, né, através de carta convite para fazer o buffet de inauguração do hospital, e é evidente também violação à impessoalidade e à moralidade, não é? Não deixa de ser. Então, isso foi a fundamentação. Aí eu coloquei do pedido, né, que foi as 3 últimas linhas. O Ministério Público Federal requer o conhecimento do presente recurso, porque o tribunal tem que conhecer o recurso por preencher os requisitos legais, legitimidade, cabimento, tempestividade, aquelas coisas todas lá. E reforma completa da decisão, ratificando os afastamentos das preliminares, que já tinha afastado, né? Quando foi na sentença, ele afastou as preliminares que o prefeito arguiu. Quais foram? A da competência por foro de prerrogativa de função, que não existe, tá? Em ações de improbidade. Há uma discussão ainda, não está uma coisa solidificada, mas a tendência é dizer que não tem, tá? A exceção do ministro do STF, que o STF julgou que o ministro do STF, quando responde por ação de improbidade, tem que ser julgado pela corte. E havia aquela exceção do agente político, né? Do ministro que responde a uma ação de improbidade, que no caso específico o STF decidiu, entendeu que competia à corte. Mas esse entendimento não está solidificado, tá? O que ocorre na prática é prefeito, governador,
presidente da República pode responder por ação de improbidade no juízo de primeiro grau, tá? Aí ratificando o afastamento das preliminares e a decretação da indisponibilidade de bens com as razões supra. Aí coloquei local, data, procurador da República na mesma linha, tá? Primeiro, evita, você podia botar embusteiro Minas Gerais, não faça isso jamais. Na capa da prova, vem dizendo que se... vou até ler aqui para vocês o que tem na capa da prova, que eu li nos dias a gente leu, né? A gente recebe as provas e lê as advertências que tem, mas depois você chega e esquece. Eu vou ler aqui na capa da prova o que é que tem, tá? Verifique se essa prova tem uma questão de dissertação, 6 questões, 10 folhas se não tivesse pautada, não sei o que, não sei o que. Constatando qualquer anormalidade, chame, preenche letra de forma. É vedado inserir no corpo, olha, é vedado sob pena de nulidade da prova, inserir no corpo das provas o nome, assinatura, local de realização ou qualquer anotação ou sinal que possa identificar o candidato, sendo vedado também o uso de corretor de texto e de caneta hidrográfica fluorescente, de marca-texto, né? Então, com base nisso, eu não coloco. Eu botei local, data, procurador A da República. Porque se eu botasse procuradora da República, ele ia saber que é uma mulher, né? Procurador da República poderia ser homem. Então, eu colocava procurador A, deu tudo certo. Nessa questão, observem que eu esqueci de falar do buffet, né? Eu falei que o convênio, os recursos que vêm para o convênio são vinculados à sua finalidade, que no caso específico da questão era a obra em ampliação e reforma do hospital, né, e foi destacado 35 mil para a contratação do buffet. Por isso que eu não tirei 40, porque simplesmente eu esqueci de falar do buffet. Ela colocou até aqui, ó, faltou apenas desvio de finalidade, o coquetel. Então, por isso eu não tirei 40. Essa peça foi uma peça, para mim, muito satisfatória de fazer, porque improbidade, a matéria, né? Improbidade administrativa é uma matéria que eu amo de paixão, tá? E é uma matéria que eu lido no meu dia a dia, mas assim, é uma matéria também que eu falo até para meus alunos, você tem que saber bem, tá? Processo coletivo, saber bem, muito bem improbidade, porque a chance de cair é enorme, tá? Eu achei até essa questão tranquila, tá? O difícil era você conseguir fazer uma petição de interposição e apresentar as razões em 60 linhas. Aí foi difícil. Mas o resto foi tranquilo. Não falei sobre o 11, né? Não consegui falar sobre 11, mas isso aí não prejudicou minha resposta. Obviamente, os examinadores, quando vão analisar a sua prova, eles têm plena consciência de que é impossível você fazer uma ação civil pública perfeita em 60 linhas, né? Isso é impossível. Mas nesse caso aqui, eu até falei também no Periscope, eu sempre tive muita facilidade com o tempo de prova. Eu nunca tive problema com o tempo de prova. Sempre eu terminei antes, sempre. Então, essa aqui foi uma das questões ou peças que eu fiz e refiz. Porque eu escrevi os argumentos que eu queria escrever, vi que passou das linhas e comecei a tentar resumir o máximo possível para encaixar nas 60 linhas, tá? Muito importante treinar essas provas em casa, treinar essas questões em casa. Aproveitem esses vídeos que a gente está fazendo, dando um panorama geral da correção, tá? E treine. Eu passei para meus alunos uma ação civil pública fazer em 60 linhas. O pessoal reclamou, mas eu falei, é para treinar. Porque chega na prova, principalmente quem tem dificuldade com tempo de prova, tá? Treinar em casa, com o reloginho do lado, separa no máximo 1 hora, estourando 1h30 para fazer essa questão, tá? São 4 horas de prova na subjetiva, você tem uma peça ou uma dissertação e 6 questões para fazer. Então, não vai me perder tempo perdendo muito tempo nessas coisas não, tá? Então, eu vou ver uma forma de disponibilizar a minha prova, principalmente as questões que eu tive pontuação maior, porque o que eu tirei 0 não interessa, obviamente, no blog, e aí vocês baixam lá, tá?
Espero que vocês tenham gostado e eu vou subir o vídeo agora pro YouTube. Um beijo para vocês e bons estudos.